Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Felipe Vieira e hoje vamos falar sobre os jogos de pré-temporada da semana 2. Lembrando, vou passar uma geralzona aqui, tá? Falar sobre alguns jogadores, mas teremos análises mais aprofundadas de certos jogadores nessa semana, exclusivo para membros, tá? Então, se você que é membro, fica tranquilo, vai ter conteúdo extra aí para você chegando também, tá? Assim como semana passada tivemos 3 vídeos extras aí para membros, esta semana também teremos pelo menos dois ou três separando alguns jogadores, tá? Vamos lá. Primeira coisa, Tennessee Titans e Atlanta Falcons. Primeiro jogo que, novamente, não tivemos jogadores titulares por parte dos Falcons. Não tivemos Jalen Walker, né, a primeira escolha deles, mas tivemos James Pierce. Inclusive, jogou muito snap o James Pierce. E teve 4 hurries. O James Pierce, ele ainda não conseguiu ter aquele... Não conseguiu ter um sec, né? Não conseguiu colocar muita pressão, assim. Mas parece que ele tá vencendo as suas batalhas individuais, as coisas vão acontecer. O ponto é, o James Pierce também teve alguns probleminhas contra o jogo terrestre, que era o que a gente esperava dele, né? Como prospecto. Mas tem vencido bem, assim, como pass rusher. Acho que os Falcons estão bastante satisfeitos com o James Pierce neste momento. Ele acho que jogou mais por ter arrumado briga, né, durante a semana, e inclusive nesse jogo teve briga, ele não esteve envolvido, mas ponto positivo para James Pierce, eu acho que dos Falcons é o que dá para falar, é do edge rusher só, tá? Por parte dos Titans, o Ken Ward ele teve um jogo abaixo, né, não jogou tão bem, jogou mal, mas também teve alguns drops que atrapalharam o ritmo, né, do Ken Ward, um drop medonho, inclusive, do Van Jefferson. E eu vou falar uma coisa, os Titans, eles têm que jogar com os seus novatos imediatamente, assim. Senão vai atrapalhar o desenvolvimento do Ken Ward. O Gunnar Helm já é, pra mim, já tá claro que ele é o melhor talento dos Titans. Foi um jogador de quinta rodada, né? Então se tem um pouco de receio de colocar o cara como titular, mas jogou muito bem nessa partida, teve touchdown. E ele é muito melhor que o Chigonzi Okonkwo, né? É uma diferença que, sim, o Okonkwo ele já tá indo pro seu 4º ano agora e nunca conseguiu fazer nada. Tinha ali o seu atleticismo, mas não conseguiu, né? Então, para mim, os Titans eles precisam jogar com Gunnar Helm como titular, eles precisam jogar com L.K. Manor, que também teve uma recepção, foi muito melhor do que o Van Jefferson nesse jogo. Então, ele precisa ganhar esses novatos, eles precisam jogar imediatamente para deixar de jogar com esses veteranos que não vão para lugar nenhum, né? A gente já sabe que não vai para lugar nenhum. Se os veteranos, neste momento, eles forem um pouquinho melhor que seja, o que eu acho que não são, você está atrapalhando o desenvolvimento dos novatos. Então, para mim, os Titans, eles precisam pensar em desenvolver os seus jogadores mais jovens e jogar imediatamente aí com alguns, por exemplo, Ion Manor e Gunnar Helm no lugar de Van Jefferson e Tig Okonkwo, tá? Próximo jogo, Kansas City Chiefs e Seattle Seahawks. Pouco para se tirar desse jogo, né? Acho que por parte dos Seahawks nós tivemos mais uma vez um papel importante do fullback. Deve acontecer isso na temporada, falei na semana passada, de novo aqui. Agora, por parte dos Chiefs, tivemos um jogo abaixo dos novatos. O Josh Simmons jogou poucos snaps, mas mesmo assim não foi muito bem. Ashton Gillett jogou mal e o Omar Norman-Lott também não foi bem. Então, mas acho que esse jogo para os Chiefs, assim, poucos pontos positivos, a verdade é essa. E aí tivemos mais uma notícia negativa, né? Felix Anudike-Uzomah, edge rusher dos Chiefs, também se lesionou e está fora da temporada. Curioso esse fora da temporada, porque aparentemente ele lesionou o posterior da coxa. Ele já foi colocado na Injured Reserve, e agora nós tivemos uma alteração muito recente, né, da Injured Reserve, que ainda dá para você retornar com um jogador, mesmo ele sendo colocado antes de fazer o corte dos 53. Mas todos os insiders falando que ele tá fora da temporada. Um posterior da coxa fora da temporada deve ter zoado muito aí o posterior da coxa do Uzomah, tá? Próximo jogo, Carolina Panthers e Houston Texans. Torcedor dos Panthers aí puxando os cabelos por mais um jogo ruim, né? O L dos Texans jogou muito bem, o que dá uma certa tranquilidade, né?
com exceção do Blake Fisher, que não deve ser o titular mesmo, acho que esse jogo ficou mais claro, que realmente ele não tá nessa briga aí de posição. Mas a OL foi muito bem. Preocupação com o Nick Scotton do lado dos Panthers, que teve o pulmão colapsado e vai ficar fora algumas semanas, talvez até começando a temporada na Injured Reserve também, tá? Mas desse jogo, acho que é isso. Os Panthers jogaram 6 snaps como os titulares, dá para tirar muito também. Teve interceptações assustadoras ali do Bryce, mas acho que não precisa se preocupar tanto ainda, tá? Mas o torcedor já tá com a pulguinha atrás da orelha, a verdade é essa. Cleveland Browns e Philadelphia Eagles. Tivemos um jogo muito forte de Jihad Campbell, de Andrew Mukuba com pick six, e também de Jacorian Bennett, o cornerback que veio ali dos Raiders. Eu até falei no Twitter quando teve a troca, eu falei, essa é uma troca para mim que o potencial fica todo do lado dos Eagles, né? O Jacorian Bennett é um bom cornerback, mas que sofre com lesões. Mas, cara, você troca por um outro jogador que não muda muito, não muda nada, né? A cotação do dólar. Então achei uma boa troca para os Eagles, de novo. Então esses 3 jogadores foram os grandes destaques por parte dos Eagles. Agora por parte dos Browns, não tivemos Shedeur Sanders, né? Estava fora por uma lesão, mas tivemos o Dylan Gabriel. O Dylan Gabriel teve uma interceptação feia, inclusive para o Andrew Mukuba, né? Mas teve um jogo sólido depois da interceptação. Eu acho que é um saldo ainda positivo. Óbvio que ele não queria ter a interceptação e se fosse num jogo de temporada regular, ficaria difícil de voltar numa partida que você tem uma pick six, né, contra um time como o Philadelphia Eagles, então provavelmente o jogo já teria acabado meio que ali, quase. Mas, como é um jogo de pré-temporada, que você precisa aprender coisas e se desenvolver como jogador, eu acho que foi legal o jogo aí do Dylan Gabriel, tá? Green Bay Packers e Indianapolis Colts. Mais uma vez vimos Tyler Warren tendo muitos snaps e muitos targets e muitas recepções. Talvez seja o recebedor que vai liderar os Colts em recepções na temporada, tá? Principalmente se for Daniel Jones. Mas, daqui a pouco a gente fala desses 2 quarterbacks por parte dos Colts, mas o Tyler Warren, ele vem mostrando que é aquele tight end de alto patamar, de primeira rodada, que se esperava dele. Pré-temporada dele é irretocável, muito boa mesmo. Então, pode ser, pré-temporada não significa nada, em temporada regular a gente vai ver. Beleza. Mas tudo que ele podia mostrar em pré-temporada, ele tá mostrando, tá? Então não tem absolutamente nada para falar do Warren. Agora, o A.D. Mitchell, jogador de segunda rodada do ano passado, ele tá indo para um caminho um pouco perigoso, tá? Perigoso dele não retornar e aí ir pro caminho do bust. Anthony Richardson e Daniel Jones é uma briga, né, de cego aí, mas tivemos um Daniel Jones iniciando a partida, não jogou bem, e aí depois o Anthony Richardson entrou, jogou melhor. Teve uma baita partida o Anthony Richardson? Não, mas jogou melhor. Eu acho que no final das contas, se os dois estiverem empatados, o Anthony Richardson ganha essa vaga. Porque, obviamente, jogador de primeira rodada, o time investiu muito mais nele do que no Daniel Jones. É um cara que tem um atleticismo muito acima da média, que tem um canhão no braço. Então, de repente, você começa a tentar viver a vida com um quarterback que vai acertar 59% dos passes, mas você tem o atleticismo dele. Isso é melhor que o Daniel Jones? Provavelmente. Veremos o que vai ser da temporada, mas eu acho que o Anthony Richardson ganhou um pouco de terreno depois desse jogo, tá? Agora, por parte dos Packers, é difícil falar alguma coisa, porque não tivemos basicamente nenhum titular jogando, a não ser que o Isaiah Simmons é muito ruim, cara. Puta merda, esse daí eu errei bruto, tá? Na época do draft, achei que ele seria um baita jogador, que joga bem joga em todas as posições e tal, mas a verdade é que ele joga mal em todas. Nossa senhora, como é ruim a Isaiah Simmons. Indo pro próximo jogo, New England Patriots e Minnesota Vikings. Ponto importante aqui pros Patriots foi o undrafted que eu listei aqui no vídeo de draft, que poderia surpreender, né? Afton Chisholm, wide receiver, teve um touchdown, 71 jardas,
segundo jogo dele bom, né? O segundo jogo com muitas recepções, 6 recepções dele. Então, ponto positivo aí, talvez ele consiga fazer o elenco aí. Talvez ganhe vaga aí do Javon Baker, que acho que vai ser cortado, que não tá jogando nada, né? De repente, até outros wide receivers aí que foram escolhidos mais cedo nos últimos 2 anos aí por parte dos Patriots. Agora, uma coisa, tá? Drake May ainda não apareceu na pré-temporada. Eu sei que tá ali 12 passes tentados, pouca coisa até agora, mas ainda não apareceu, né? Então, eu tô com a pulguinha atrás da orelha também, tá? Miami Dolphins e Detroit Lions, pouquíssimo para falar desse jogo. Não tivemos titulares de nenhum dos lados, mas Isaac Tesla, mais um jogo com touchdown, mas também vou falar do Jackson Mix, que também é um undrafted deste ano, que, de novo, mais um bom jogo do Jackson Mix. Não sei se ele vai conseguir fazer o elenco, mas acho que vale a pena ficar de olho aí para times que precisam mais de wide receiver. Caso seja cortado o Jackson Mix, é um nome legal aí para ficar de olho nesses cortes dos 53, caso ele não faça o elenco, tá? San Francisco 49ers e Las Vegas Raiders. Brock Purdy tá preparadíssimo para a temporada, um bom jogo dele, mas a linha ofensiva dos Niners não está. Preocupa e preocupa bastante, tá? Ashton Jeanty teve um jogo melhor, obviamente não dava para piorar, né? Teve menos uma jarda no jogo anterior. Isso daqui é um jogo com um pouco mais de carregadas também, conseguiu criar um pouco mais de ritmo. E um outro ponto importante, Michael Mayer, eu acho que vai ter mais oportunidades nesse ano, tá? Talvez não como recebedor, não como um jogador que vai ser relevante para fantasy, mas bloqueando e coisas do tipo. Quando os Raiders precisavam entrar mesmo com um pacote com um tight end só, entrava o Michael Mayer para bloquear. Então, fica ali o Brock Bowers, principalmente na recepção, e o Michael Mayer como o tight end mais bloqueador do time, tá? Darren Porter, cornerback novato dos Raiders, sofreu nesse jogo, e aí é uma preocupação muito grande, porque a dupla de cornerbacks já é ruim dos Raiders, e o Jacorian Bennett eles trocaram, né? Mas enfim, é um ponto muito preocupante para os Raiders. Talvez seja, talvez não, é o ponto mais fraco desse time, apesar de ter problemas também com linha ofensiva e tal, mas eu acho que essa dupla de cornerbacks é mais fraco ainda. Nick Martin, agora Nicholas Martin, né, por parte dos Niners, teve um jogo que eu, sinceramente, eu até separei o guia do draft, né, o que nós escrevemos no guia do draft do On The Clock, do Nick Martin, porque eu acho que o jogo dele foi exatamente isso. Eu vi muita gente empolgada com o jogo do Nick Martin, mas acho que é menos, tá? Menos. Vou falar exatamente o que estava no guia do draft, tá? O que pode dar certo, interrogação. Mostra grande velocidade e explosão, conseguindo se mover rapidamente pelo campo. Sabe criar pressão quando usado como blitzer, trazendo versatilidade para o seu jogo. Muito produtivo nos times de especialistas. Bateu tudo isso daqui, tá? Tudo. O que pode dar errado? É pequeno e leve para a posição, além disso, a evolução como jogador foi interrompida por uma lesão em 2024. Precisa processar o jogo mais rápido, em especial defendendo o jogo aéreo. Teve alguns problemas para sair dos bloqueios, além de tackles perdidos. Bateu exatamente tudo isso também no jogo. Errou tackle, foi um míssel quando foi usado como blitz. É um cara que é muito atlético, mas ainda assim, quando ele precisa processar o jogo, ainda tá lento. Quando ele precisa só reagir, maravilha, tá? Eu acho que o jogo dele foi exatamente isso. Óbvio que foi um jogo melhor do que o jogo da primeira semana. O jogo da primeira semana ele não conseguiu nem reagir bem. Aqui, pelo menos, mostrou os pontos positivos do jogo dele, tá? Baltimore Ravens e Dallas Cowboys. Joe Milton, é difícil, né, cara? É difícil de assistir o Joe Milton. Tem uma grande jogada em um momento e depois você fala, meu Deus do céu, mas não consegue acertar o A com B. É complicado, complicadíssimo. Eu acho que o Joe Milton realmente talvez não seja um bom quarterback reserva, tá? Os Cowboys tentaram com uma troca por ele. Eu acho que foi justa também, porque o cara tem um braço fenomenal e que pode ser desenvolvido, mas chegando agora, nesse momento, passa uma off-season inteira e ele não consegue desenvolver algumas coisas simples, fica complicado. Por parte dos Ravens, Mike Green, novamente com 2 pressões, foi um bom jogo dele, mas também pouco se tira desse jogo também, porque a maioria dos titulares não jogaram, tá? Tampa Bay Buccaneers e Pittsburgh Steelers, tivemos Emeka Egbuka jogando bem,
É um cara que eu esperava que ele fosse realmente chegar e jogar, então desde o primeiro ano já esperava uma produção muito alta dele. Eu acho que vai por esse caminho mesmo. Talvez ele já seja aí wide receiver 2 imediatamente, assim, na temporada dos Bucks, tá? Não sei se de repente ele já ganha mesmo essa vaga aí do Chris Godwin, mesmo quando o Godwin voltar de lesão, né? E eu tô um pouquinho preocupado com o Broderick Jones. Na verdade, eu já estava, né? Eu já falava sobre o Broderick Jones, que eu não arriscaria ir com ele como titular. Eu acho que eu investiria mais na posição. E o jogo dele também não foi bom. Não foi nada grotesco também, porque ele não foi muito testado no pass protection, né? Muitos passes rápidos que não dá nem para desenvolver muito o pass rush. Mas no jogo terrestre ele foi mal. E em algumas oportunidades também no jogo aéreo, mesmo com um jogo rápido, é, o, o, o defensor conseguiu sair. Não conseguiu fazer pressão no quarterback, porque a bola já tinha saído. Mas tô preocupado com o Broderick Jones, tá? Caleb Johnson, que teve um jogo ruim na primeira semana, teve um jogo melhor agora. Acho que entendeu um pouquinho mais algumas situações que na NFL você não pode buscar a lateral, você tem que enfrentar ali essa corrida, mesmo que você ganhe 2 jardinhas só, mas é o melhor a se fazer do que de repente você fazer o bounce e perder aí 1, 2 jardas. E o Roman Wilson, jogador, lembra dele? O Roman Wilson jogou bem. Wide receiver dos Steelers, que foi uma escolha alta, né, no draft do ano passado e não jogou por lesão no ano passado. Esse ano voltando aí para ver se ganha essa vaguinha de wide receiver 2 do time, tá? Jets e Giants, tivemos Jackson Dart jogando muito bem, então ponto positivo para ele. Aliás, Russell Wilson também teve um jogo legal, mas eu vou deixar para falar do Jackson Dart um pouquinho mais depois, ainda essa semana, tá? Por parte dos Jets, tivemos uma preocupação com o Armando Membu, né? O Armando Membu jogou bem mal esse jogo, bem mal mesmo. Sofreu muito. Então, o torcedor dos Jets deve estar coçando a cabeça de novo. Meu Deus do céu, será que a gente acertou a posição? Mais uma escolha, top 10, que a gente gasta com tackle. Será que vai dar certo? Eu acho que precisa ter um pouco de calma, mas ligou a luz amarela aí, né? Porque foi bastante dominado contra jogadores dos Giants que nem foram os titulares, né? Apesar deles terem jogado, mas ele sofreu contra os reservas, né? Então, ponto preocupante aí para Armando Membu, right tackle dos Jets. Abdul Carter também não foi legal, também não foi um jogo que se destacou, tá? Mas fica por aí. Chargers e Rams, tivemos Trey Harris aparecendo, 85 jardas, 6 recepções para ele, importantíssima essa aparição do Trey Harris. Já começava um burburinho em timeline no Twitter, que rumores que ele estava dropando muito a bola, que não sei o quê. Eu acho que isso foi importante para o Trey Harris dar uma acalmada no torcedor, porque não estava lendo coisas muito positivas do Trey Harris. Numa partida assim, dá uma aliviada, dá uma tranquilizada, que o jogador é bom, precisa ter calma. Willie Lampkin, que eu elogiei dos Rams na semana passada, eu falei, pô, ó, surpreendeu, não achei que ele ia jogar tão bem, era um cara que a gente ia mais baixo, não the clock e tal. Esse jogo já sofreu bastante. Então, quem é o Willie Lampkin? Precisamos descobrir ainda, tá? Terceiro jogo de pré-temporada, acho que vai ser muito importante para descobrir se ele faz elenco mesmo ou se ele é um jogador de practice squad, que é o que eu esperava desde o processo do draft, tá? Denver Broncos, Arizona Cardinals, pouco para se tirar do lado dos Cardinals, mas algumas coisas bem legais dos Broncos, né? Evan Ingram, minha nossa senhora, Evan Ingram teve uma recepção que quando ele fez a recepção e começou a correr, eu achei que era um wide receiver, não achei que era o Ingram. Eu falei, caramba, o bichinho corre. E o Evan Ingram, Tyrant correndo, tudo bem. Eu sei que o Evan Ingram é muito atlético, falo disso há algum tempo, mas é sempre impressionante quando um Tyrant tem uma recepção tão longa assim, né? Jardas depois da recepção tão longa com um cara mais pesado, né? Falando em recebedores, também tivemos Pat Bryant e Troy Franklin jogando muito bem, os dois. Então, mais um ponto legal para os Broncos. Troy Franklin, que não jogou tanto no ano passado, aparecendo mais nessa pré-temporada, seja um indicativo, talvez, que os Broncos tenham aí armas para dar e vender, né, pro Bo Nix. Jacksonville Jaguars e New Orleans Saints, tivemos um jogo com o Tyler Shough jogando melhor, né? Um jogo
não teve touchdown, não teve interceptação, mas 9 de 12 passes completos. Agora, fato curioso, o Kalen Saunders, defensive tackle, o nose tackle do Saints, foi trocado, né, um dia depois desse jogo aí, pelo Luke Fortner dos Jaguars, que é um center, que até jogou de right tackle nesse jogo, mas eu acho que dá um indicativo do Saints, que o Carlos Sanders é um cara de 29 anos, e o Fortner é um jogador mais jovem, né? É um indicativo que os Saints estão pensando nessa transição. E finalmente, acho que esse, tudo bem, é um movimento muito pequeno, né? Mas eu acho que passa ainda a mensagem que o telefone está aberto para negociações lá em New Orleans. E que bom que seja assim. Que bom para o Saints, né? Para mim, tanto faz. O Saints, eu não ligo, brincadeira. Mas para o torcedor do Saints, eu acho que ele esperava isso. E talvez vejamos mais jogadores veteranos sendo trocados aí, de repente, até ali na trade deadline. Tá? Tivemos Bills e Bears, esse jogo eu fiz pela DAZN, inclusive. Foi um jogo que foi 38-0 para os Bears. Não tem como eu falar um ponto positivo aqui para os Bills, sinceramente. Não dá. Foi um amasso absurdo esse jogo. Por parte dos Bears, muitos pontos positivos. Acho que fica aí o Caleb Williams, o primeiro drive dele impecável, né? Ele erra um passe, um drive de 97 jardas. Uma recepção muito legal do Colston Loveland também, né? O Loveland jogou pouco, mas teve sua aparição 2 vezes. O Cole Kmet também com uma recepção longa. E aí a gente vai falar do Luther Burden, que eu gosto muito. Teve um excelente jogo, o Luther Burden, inclusive para calar os críticos dos que falavam que ele era preguiçoso, que é um cara cair no draft por conta disso, que não sei o quê. Teve 2 bloqueios que às vezes Tyrande não consegue fazer. E 2 bloqueios para o touchdown, né, no jogo terrestre. Ah, Felipe, mas você tá falando do bloqueio, mas e na recepção que ele é wide receiver? Jogou muito também, teve várias recepções legais, jardas depois da recepção, então o jogo do Luther Burden foi ótimo, tá? E encerrando, tivemos Cincinnati Bengals e Washington Commanders, vitória dos Bengals 31-17. E tivemos um Joe Burrow arriscando, né? Joe Burrow do céu, pelo amor de Deus, cara, solta essa bola. Você não está na temporada regular. Você não precisa fazer um touchdown agora que o seu time vai perder. Eu sei que o seu pensamento é esse, mas é pré-temporada, tá? Solta a bola. Obrigado. É isso. Fechamos o abraço. Não esqueça o seu like. E agora no YouTube nós temos uma função aqui que agora é mais encheção de saco para vocês, mas é importante eu falar. Tem a funçãozinha aqui, hype. Clica no hype, que ajuda muito a gente, tá? O like, se inscreve, clica no hype e vira membro e sei lá quem mais. Clica em tudo aí que você vê no botão. Tamo junto, até a próxima. Tchau.